atendendo aos tempos de transição. Paula Fresco, da Faculdade de Farmácia, chamava então para nos vir fazer a sua apresentação sobre já aqui está. Os cuidados farmacêuticos na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, uma experiência de ensino e aprendizagem. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos os presentes. Queria agradecer ao nosso Presidente do Conselho Pedagógico que me convidou para estar aqui presente e realmente quero agradecer então a oportunidade de partilhar alguma da experiência que tenho tido no ensino e aprendizagem da unidade curricular que se intitula Cuidados Farmacêuticos. Como a maioria dos presentes nesta plateia não são farmacêuticos, eu começo por enquadrar um pouco como é que surgiu esta unidade curricular aqui na Faculdade de Farmácia. A profissão do farmacêutico, então, tem evoluído nos últimos anos para uma prática centrada no doente, em que o farmacêutico toma responsabilidade por melhorar os resultados da farmacoterapia e melhorar assim também a qualidade de vida do doente. A Organização Mundial de Saúde diz que realmente esta é a prática e o farmacêutico então evoluiu de um prestador de medicamentos ou de um dispensador de medicamentos para um prestador de informação, de aconselhamento e de cuidados. E a Organização Mundial de Saúde reconhece então os cuidados farmacêuticos como a principal missão da nossa profissão. Relativamente a estas alterações na profissão, algumas organizações internacionais relacionadas ou envolvidas diretamente com o ensino da profissão farmacêutica, como é o caso da Associação Europeia das Faculdades de Farmácia e a Federação Farmacêutica Internacional, estabeleceram ou lançaram recomendações em que deveria haver alterações do ensino pré-graduado nas faculdades de farmácia. E eles diziam, ou recomendariam então, a inclusão dos cuidados farmacêuticos no currículo obrigatório de todas as faculdades de farmácia. Além de fazerem recomendações mais específicas relativamente aos métodos de ensino ativo, com simulações, estudos de caso, baseado na resolução de problemas, que os formadores deviam ser académicos e profissionais, e que o módulo devia ter, no mínimo, 50 horas de contacto. Em Portugal, esta é a definição dos cuidados farmacêuticos e, rapidamente, para conseguir cumprir os 7 minutos, é então a prática que faz com que realmente o farmacêutico seja capaz de melhorar o processo de uso do medicamento, e seja capaz de melhorar os resultados clínicos da farmacoterapia. Para isso, ele deve fazer serviços, ou deve prestar serviços ao doente, como dispensação de medicamentos de modo personalizado, seguimento farmacoterapêutico, indicação farmacêutica, farmacovigilância, educação para a saúde, tudo isto para melhorar, então, o uso racional do medicamento. Esta é, então, portanto, baseada nestas alterações, nas recomendações internacionais da Associação Europeia das Faculdades de Farmácia e da Federação Farmacêutica Internacional, a Faculdade de Farmácia oferece desde 2007, portanto, o ano letivo 2007-2008, no 5º ano do mestrado integrado, uma unidade curricular semestral, optativa, que se intitula, então, Cuidados Farmacêuticos. Tem um contacto total de 52 horas, portanto, cumpre alguma das recomendações. E os objetivos, então, desta disciplina seriam passar o ensino e aprendizagem dos conhecimentos, das habilidades e das competências que os farmacêuticos necessitam para prestar os cuidados farmacêuticos. Portanto, também é importante para nós que eles desenvolvam competências clínicas, comunicacionais e na área da gestão da informação e da medicina baseada na evidência como ferramenta para resolver os problemas
para resolver questões clínicas em tempo útil, que é tão importante na prestação de cuidados aos doentes. Os métodos de ensino, então, a esta data, cumpriam algumas das recomendações. Nós tínhamos aulas teóricas explanativas ou expositivas, tínhamos aulas teórico-práticas um pouco mais ativas, em que nós fazíamos, então, simulações, discussão conjunta de casos, alguns brainstormings, e os métodos de avaliação. Tínhamos um exame final escrito que contribuía com a percentagem maior para a nota final, e eles ainda tinham que resolver em sala de aula um caso clínico individual de seguimento farmacoterapêutico e dispensação personalizada. Um dos pontos-chave da avaliação dos processos de ensino-aprendizagem é o recurso, então, a processos de avaliação que nos permitem identificar as deficiências ou os pontos a melhorar e depois tomar ações para realmente o fazer. Com isto em mente, nós no final do ano 2008-2009 fizemos um inquérito aos estudantes para avaliar o interesse, a satisfação e a percepção da utilidade. Era de preenchimento anónimo e voluntário, com escalas de Likert de 5 pontos, disponibilizado online através da plataforma Moodle, e o preenchimento era anónimo e voluntário. Este trabalho deu origem a um artigo, portanto, que está disponível para consulta, se acharem importante consultar, e mostrou, então, resultados muito animadores, portanto, valores numa escala de 5 pontos superiores a 4,5 nos itens interesse, nos itens utilidade para a prática profissional do farmacêutico, dos estudantes, elevada motivação para a prática, para esta nova prática, na prática futura dos nossos estudantes, e a consciência que realmente o farmacêutico pode ter um papel ativo no processo do uso do medicamento e na avaliação dos resultados clínicos da farmacoterapia. Pontos a melhorar. Embora tivessem sido consideradas pelos alunos como adequados os métodos de ensino e de avaliação, com valores próximos de 4, e o que é que nós mudamos? Portanto, além do que já tínhamos, nas aulas teóricas convidámos também profissionais que na sua prática diária fazem cuidados farmacêuticos. Sempre que possível fazemos discussão conjunta na aula teórica de casos clínicos relativamente simples. Nas aulas teórico-práticas, a resolução dos casos clínicos é feita sempre em pequenos grupos e só depois discutida em conjunto. E os métodos de avaliação incluem o contacto com os doentes reais, que era uma das recomendações internacionais e que nós não tínhamos conseguido, e sempre achamos que se somos farmacêuticos, somos um profissional de saúde que não tem contacto com doentes reais, a não ser quando saímos da faculdade. E, portanto, esta foi as grandes alterações que nós fomos fazer. Relativamente à validação destas alterações, temos os resultados dos inquéritos pedagógicos e eu penso que essa seja a razão pela qual eu estou aqui hoje, que são bastante animadores e que nos motivam a continuar a trabalhar no sentido de melhorar, então, o processo de ensino-aprendizagem na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Termino, então, só com este pensamento que acho que espelha o meu sentimento e o sentimento da maioria dos presentes, que realmente nem sempre a mudança implica melhoria, mas toda a melhoria implica mudança. Portanto, é preciso, pior do que tentar e errar, é não tentar. Muito obrigada. A professora Maria Leonor Botelho vai-nos falar sobre Pensar o Património, um projeto em construção.
Muito boa tarde a todos. Vou tentar cumprir o tempo, os 7 minutos. E o trabalho que eu trago aqui é uma experiência que já trouxe o ano passado, curiosamente, mas com uma perspectiva bastante diferente. O ano passado, o mote era pensar o património apreendido, e é uma experiência que eu tenho desenvolvido no contexto da unidade curricular de gestão de património, ligado à licenciatura de História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e por muitas circunstâncias do destino, comecei a ver que este projeto começou a ganhar uma outra forma e tornando-se mesmo num projeto que agora assume em construção. Portanto, estamos a falar de uma unidade curricular que é a gestão de património, dada no segundo semestre do terceiro ano de História da Arte, a uma turma de aproximadamente 30 alunos. Comecei a lecioná-la no ano letivo 2012-13. O ano passado, 13-14, realmente foi uma experiência um pouco diferente, no termo de constatação dos resultados obtidos, principalmente em termos de resultados aprendidos e experimentados pelos alunos no caráter exploratório, de aplicação de competências numa área, num período de tempo muito curto, que sequer tem muita teoria associada à questão da gestão de património, mas é difícil poder-se experimentar num semestre. Portanto, a criação deste trabalho, que vou já passar a explicar o que é, pretende precisamente colmatar esta lacuna que é de poder experimentar o que é gerir património. Este ano tenho um desafio imenso, a unidade curricular passou a ser obrigatória também para a arqueologia, portanto, duplicam os alunos, tive que criar 2 turmas de OTs, de orientações tutoriais, para implementar o trabalho e poder acompanhar com qualidade os cerca de 70 alunos. E, portanto, este ano vão já perceber porque é que eu digo que é um projeto em construção. Em que é que consiste o trabalho? O trabalho consiste na realização de uma exposição virtual. Os alunos organizam-se em grupos de 3 a 4, mas esta exposição virtual não se quer só como produto final. Eles têm que pensar o património e têm que eleger um determinado bem patrimonial, seja ele material e imaterial, e justificar, de acordo com os conteúdos apreendidos nas aulas teóricas, porque é que aquele objeto é património. Tive das exposições sobre a banda desenhada do Asterix, já tive de gastronomia, aquilo que pode-vos passar pela cabeça de mais estranho já surgiu em contexto da exposição, e depois os alunos têm que explicar porque é que consideram que é património, de acordo com as normas internacionais. A par disso, o grupo também tem que não só implementar a exposição, mas programar tudo o que está associado à exposição, desde ciclos de conferências, tudo simulado, obviamente, workshops, e depois também a sua difusão com a realização de press releases. Portanto, há aqui uma simulação experimental e exploratória deste contexto que gerou, em alguns casos, até a criação de produtos de merchandising, o que é bastante interessante. E o sucesso da unidade curricular tem-se verificado quando alguns desses estudantes já têm ingressado no mestrado de História da Arte Portuguesa e têm continuado os projetos iniciados nesta unidade curricular. Porquê o tema pensado de património? Isto tem a ver com o complexo Noé, que é um conceito muito comum a quem trabalha património nos dias de hoje, porque hoje tudo pode ser património, desde que devidamente justificado, desde a revista Maria, ao Mosteiro da Batalha, a garrafa de Coca-Cola, os computadores, portanto, tudo é passível de ser patrimonializável. Temos esta premissa. Qual é a outra premissa que, de facto, temos que trazer aqui? É o mundo global em que vivemos e aquilo que muito se valoriza e que o Horizonte 2020 muito valoriza agora também, a questão das humanidades digitais e o chegarmos das diversas formas aos vários tipos de públicos. As exposições virtuais, de facto, são uma realidade que entre nós estão a começar a ganhar algum terreno. Temos aqui um elenco de algumas das instituições a nível mundial mais credíveis nesta área. Destaco principalmente a Biblioteca Nacional de França, que foi pioneira neste aspecto. Em Portugal, a Torre do Tombo já começa a fazer as suas exposições virtuais e nós começámos a fazer em contexto de sala de aula, muitas vezes correndo a ferramentas mais domésticas, como um PowerPoint, de fácil, livre acesso para os alunos, um Prezi, também já nos surgiram vários blogs. Portanto, os produtos criados, temos aqui uma pequena amostra de 4 exposições, já foram bastantes criadas, são muito variados. E os alunos têm percebido o que é um pouco criar e pensar também sobre esta questão. Acontece que falei-vos que há um projeto em construção neste momento e estamos a passar de um patamar
de caráter exploratório e pedagógico a um caráter com reflexos institucionais. Isto porquê? Porque, no seguimento de uma série de contactos estabelecidos no ano letivo passado, a Faculdade de Letras assinou um contrato para termos uma plataforma mundial onde podemos disponibilizar as nossas exposições virtuais. Portanto, isto é um grande desafio que vos trago. E, precisamente, ao Google Cultural Institute foram meses de negociações entre a Google e os serviços jurídicos da Universidade, como podem facilmente compreender. E este ano, esperemos que corra bem, portanto, espero para o ano poder trazer-vos o resultado desta experiência. Vamos ter 3 exposições virtuais online e este projeto está também em construção, porque não está só já a ser realizado no contexto desta unidade curricular, já se alargou ao mestrado de História da Arte Portuguesa. E, portanto, temos o acesso institucional à plataforma, vamos ter 3 exposições, que não vou adiantar a temática para já, mas espero que depois todos acedam à inauguração virtual, que será devidamente divulgada, e, portanto, contribuindo com isso para a sua difusão. E, portanto, o processo está em construção, temos já um conjunto grande de alunos a trabalhar neste sentido, e, portanto, no Google Cultural Institute passamos a ter a página institucional da Faculdade de Letras, 3 exposições em preparação, a de herança histórico-artística portuguesa, realizada no âmbito do mestrado de História da Arte Portuguesa, com curadoria da professora Lúcia Rosas e minha, uma dedicada à herança material e outra que será dedicada à herança imaterial. Depois temos o alargamento ao mestrado, como referi, e já estão estabelecidas neste sentido parcerias, porque um projeto destes implica um grande investimento em vários sentidos. Já temos o apoio da reitoria, da universidade, a TVU já está a colaborar connosco, já temos todo o apoio da Câmara Municipal do Porto, do CITSEM e outros que já se encontram também em negociação. Portanto, qualquer questão que queiram colocar, estou receptiva a isso, mas convido-os desde já depois para a nossa inauguração virtual, algures na blogosfera. Obrigada. Agora convido a professora Maria Amélia Ferreira a falar de Humanidades em Medicina e inovar na educação integral dos estudantes de Medicina. E onde é que eu passo isto? Já está ali. Eu já estava a dizer, eu não vou cumprir os 7 minutos, mas vou cumprir porque eu até tenho medo aqui do seu professor. Deus me livre, já nos outros anos isto não tem corrido bem e vamos ver se agora corre bem. Bom, o que eu vinha aqui mostrar e tem a ver muito com o nosso novo plano de reforma curricular que teve início em 2013 e dentro desse plano de reforma curricular foi possível introduzir esta unidade curricular no primeiro ano, com todos os problemas que já foram aqui levantados no primeiro ano, que também são partilhados na formação dos estudantes de medicina, que foi a introdução de uma unidade curricular nuclear, portanto é obrigatória, no primeiro ano, logo no início do primeiro semestre, e que tem a ver com algo que está um pouco, digamos, distinto, que é um pouco distinto da formação médica tradicional em termos de conhecimentos e em termos das próprias técnicas. E constitui um momento, durante este semestre, um tempo de discussão de ideias e de levantar alguns dos problemas mais atuais a nível da formação dos profissionais de saúde. Por um lado, tem um aspecto importante que é a única unidade curricular no curso de Medicina que tem uma avaliação distribuída sem exame final. O que nos permite, de ano a ano, poder mudar também o programa, porque se os alunos reprovarem têm que frequentar outra vez. Portanto, não estamos, ainda não foi fácil conseguir, mas isto está-se gravado, é complicado eu estar a dizer isto. Mas, assim, não foi fácil conseguir que isto não tivesse exame final, mas dá-nos essa liberdade, porque há problemas que vão surgindo de ano a ano e podem ser problemas diferentes e que nós podemos conseguir introduzir. E, portanto, fundamentalmente isto tem, do ponto de vista da finalidade, ajudar a desenvolver uma das competências nucleares, nós normalmente definimos 3 bem importantes, que é a gestão da informação, a comunicação clínica e o desenvolvimento do pensamento crítico, ajudá-los a saber pensar, para aquilo que eu designo como uma formação integral dos estudantes de medicina.
através do papel que têm as humanidades como recurso para estes profissionais. É uma unidade curricular multidisciplinar, que tem uma visão sobre a condição humana integrada no novo currículo e é nuclear. Portanto, esta não é optativa, nós temos um desenvolvimento pessoal e interpessoal, que eu assisti agora aqui à apresentação, também muito interessante, que é optativa, mas esta aqui é nuclear. Permite-nos abordar, para além dos aspectos altamente técnicos e que não são difíceis de ao longo do curso ir apresentando, fundamentalmente chamar a atenção para aquilo que é importante na vida e que a vida pode passar depressa, os aspectos muito relacionados com problemas hoje relacionados com o envelhecimento, e os estudantes também perceberem que os alunos, que os doentes não cheiram todos a Chanel, nem são saudáveis, mas que têm situações que todos eles têm que saber abordar bem. Portanto, e isto desde o início do curso é absolutamente importante saber lidar. Bom, isto tem um aspecto crítico, é porque é que diabo vamos introduzir isto e não vamos ensinar é mais anatomia, mais bioquímica, mais farmacologia, e tem sido em todas as universidades onde nos cursos de Ciências da Saúde se têm introduzido as humanidades médicas, tem sido essa discussão, mas é uma discussão que hoje está aceite, mas de facto é necessário discutir bem e firmar bem, e vão ver que é o meu último diapositivo das conclusões, é que tem que estar constantemente sob avaliação uma unidade curricular deste tipo para se manter e para se conseguir justificar dentro dos cursos das Ciências da Saúde. Portanto, primeiro ano, primeiro semestre, e isto aqui é o nosso logotipo com os diferentes tipos de seminários. Funciona fundamentalmente em seminários, havendo unicamente 4 aulas teóricas, que são as da História da Medicina e que vão englobar toda a turma, portanto são 300 alunos. Isto tem aspectos importantes na medida em que, por um lado, a aquisição de competências é crucial, são competências transversais, transferíveis, humanísticas, de autoconhecimento, de reflexão crítica e profissional. E eu aqui só vou trazer, só para verem, porque isto também está muito relacionado com a equipa docente que está encarregue, digamos, que está organizada para lecionar esta unidade curricular. Eu fui a primeira e sou a primeira regente desta unidade curricular, sou anatomista, sou médica, depois também com a área das ciências da educação. Temos a Amélia Ferraz, que é professora de História da Medicina, temos um biólogo, que é o Henrique Almeida, temos um pediatra, que é o Filipe Almeida, que é o presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina do Porto Hospital São João. A Laura é nutricionista, era professora de Bioquímica, está agora no Departamento de Educação e está a desenvolver um trabalho sobre a introdução da ciência nos cursos de Ciências da Saúde desde o primeiro ano e, fundamentalmente, também a integridade científica. O Paulo é professor de Fisiologia e tem colaborado com a Unidade de Antropologia do Instituto de Saúde Pública do Porto. A Carla Sá Couto é da área... tenho 2 minutos, tudo bem. A Carla Sá Couto é da área da simulação. O Milton é matemático. Temos um padre para ajudar a isto tudo, o padre Nuno, que é o nosso capelão e que tem trabalhado muito connosco na área da morte, do viver, do morrer. Temos uma psicóloga, que é a Elizabeth, e temos aqui um teólogo. Portanto, estão a ver que isto aqui tudo a funcionar. É uma equipa muito interessante em termos do programa que desenvolve. Aulas teóricas com seminários, vemos que temos a dádiva da anatomia, fatores humanos e o erro, que são os seminários que desenvolvemos, do fenómeno humano ao mistério da pessoa, tecnologia e ciência. Outro aspecto importante logo no primeiro ano, que é a integridade académica, a fraude em ambiente de avaliação que é desenvolvida, o problema do plágio dentro disto, desenvolvimento interpessoal, gestão de eventos críticos, depois o ciclo de vida e os condicionantes, integridade em investigação, a comunicação clínica, princípios de cultura e segurança do doente, que é feita em meio de simulação, e a História da Medicina. Portanto, este aqui foi o elenco no último ano da História da Medicina. Já procedemos à avaliação da unidade curricular, com a avaliação dos seminários. O tipo de avaliação é distribuída sem exame final, o que nos obriga a fazer avaliações ao longo de cada seminário, com os 4 trabalhos de seminários,
A história da medicina é que tem um teste e a assiduidade também conta. Os resultados são muito positivos, também não seria de esperar outra coisa de uma unidade curricular deste tipo, e também integramos aqui a análise do volume de trabalho nesta unidade curricular, que é um estudo que estamos a fazer em todas as unidades curriculares para ver se está coincidente de facto com a distribuição dos ECTS. São 3 ECTS. A análise SWOT mostra-nos que, de facto, temos como um ponto forte, conseguimos que os estudantes tenham uma assiduidade grande aos seminários, a variabilidade explicada pelos seminários, o efeito detecta as respectivas classificações, mas uma ameaça grande, que é este aspecto que tem que ser constantemente avaliado, é a possibilidade de ser considerada uma soft science sem valor para o curso de medicina. É um dos aspectos que estamos sempre, digamos, com atenção. E, neste facto, aquilo que eu queria dizer é da grande necessidade de haver uma avaliação constante desta unidade curricular para garantir o seu lugar no currículo e contribuir para o aumento do profissionalismo, o desenvolvimento pessoal e prestação humanizadora de cuidados de saúde. É a nossa finalidade última. E acabei. O que eu verifiquei foi que o interesse dos estudantes em aulas que supostamente seriam pouco apelativas, o interesse dos estudantes subiu em flecha. São aulas extremamente dinâmicas, os estudantes participam muito, temos a oportunidade de trocar ideias durante estas aulas. Outra componente de avaliação são as chamadas fichas de trabalho. O objetivo é ir de encontro a um dos pilares da Declaração de Bolonha, a aprendizagem ativa, e, portanto, neste caso, os estudantes são encorajados a optar por uma aprendizagem ativa que vá para lá do conteúdo aprendido nas aulas teóricas. São trabalhos que eles têm que efetuar durante 2 horas. Eles têm estas 2 horas para criar um texto em que vão desenvolver vários tópicos que eu lhes apresento na própria aula. Eles sabem o tema geral da aula, chegam à aula, apresentam tópicos e eles podem recorrer à internet, podem trazer o material bibliográfico que quiserem e podem então, e têm que criar o texto. Este elemento de avaliação visa avaliar a capacidade de pesquisa online, mas também a capacidade de elaboração de um documento escrito. Seguidamente temos os NetQuest. Os NetQuest têm como objetivo aprofundar detalhes importantes da matéria. É um elemento de avaliação que vai demorar também 2 horas e os estudantes vão ter que responder a 10 questões que vão sendo lançadas na página do Moodle e só têm uma possibilidade de resposta curta, e neste caso eles, além de terem que responder certo, têm que responder também o mais rapidamente possível. Isto porque o primeiro estudante a responder certo a uma questão terá a pontuação máxima, o segundo terá menos 1 ponto, o terceiro terá menos outro ponto, portanto vamos ter um campeonato. E eles vão estar todos em competição, mesmo que copiem uns pelos outros, a resposta vai chegar depois, portanto já vão ter uma penalização em relação a quem descobriu a resposta originalmente. No final, somamos os pontos todos, o estudante que tiver a maior pontuação terá a classificação máxima nessa turma e todas as outras notas dessa turma serão dadas em função do teto estipulado para a respectiva turma. Acima de tudo, procuro que eles sejam avaliados num ambiente de stress, num ambiente altamente competitivo, porque isto pode fazer a diferença depois quando forem inseridos no mercado de trabalho. Também têm que efetuar uma apresentação oral. Eu não me vou alongar muito sobre a apresentação oral, ainda que desse por si só para fazer uma apresentação aqui, porque trata-se de uma apresentação que eles têm que fazer inserida num projeto pedagógico integrado que abrange 4 unidades curriculares diferentes. Eles têm um tema, têm que desenvolver esse tema de acordo com as 4 perspectivas das unidades curriculares e, além de efetuarem a apresentação oral, têm ainda a possibilidade depois de apresentar uma monografia ou de criar uma página web, e isto será um trabalho de bonificação de até um máximo de um valor a juntar à classificação final. Portanto, aqui procuro avaliar competências de trabalho de grupo e de comunicação oral. Portanto, em termos de desafios, estamos a falar de um modelo de avaliação que representa um esforço enorme para os docentes, neste caso para mim, que sou o único docente. Tenho que estar continuamente a criar elementos de avaliação, continuamente a corrigir elementos de avaliação e, acima de tudo, tenho que puxar pela criatividade para criar elementos de avaliação que visem valorizar o tempo letivo e não sobrecarregar o tempo extra-letivo. Porque este é o grande desafio da avaliação contínua. Em termos de mais-valias, consigo chegar ao final e perceber, de facto, quais são os estudantes com um conjunto melhor de competências.
Os estudantes sentem que estão a investir tempo quando vão para as aulas, sentem que estão a aprender, é esse o objetivo das aulas, está bem? E, de facto, os estudantes reconhecem que uma das grandes mais-valias da Bioquímica 2 é o seu modelo complexo de avaliação. Em termos quantitativos, 6 a 10% de melhoria nas classificações finais desde que o modelo foi implementado. Também? Portanto, eu tinha aqui só os indicadores pedagógicos. Basicamente, considerações finais, o ensino superior está em constante evolução, nós todos temos que fazer parte dessa evolução e este modelo de avaliação permite-me, de facto, ter uma informação muito mais detalhada daquilo que cada estudante consegue ou não consegue realizar no âmbito da Bioquímica 2. Obrigado. Estava à procura da professora Maria Stretch Almeida, que vai apresentar uma comunicação intitulada Explorando o diálogo ciência-sociedade na formação pré-graduada na área das ciências. Obrigada, João Pedro. Eu começo por agradecer, por expressar o meu agradecimento ao Conselho Pedagógico do ICBAS, por indicar o meu nome para estar aqui, para apresentar uma experiência pedagógica que me tem entusiasmado e que me tem enriquecido nos últimos anos. Diálogo Ciência e Sociedade na pré-graduação nas Ciências da Vida. A minha apresentação trata de uma experiência iniciada há já 8 anos e que tenho vindo a desenvolver não sozinha, mas em conjunto com Alexandre Quintanilha. E eu deixei esta coisa desligar. Falo em concreto de Ciência e Sociedade, uma unidade curricular opcional incluída no terceiro ano do Plano de Estudos da Licenciatura em Bioquímica. A unidade curricular encontra-se a funcionar nos presentes moldes desde 2007-2008, que foi o ano em que a licenciatura foi adequada ao modelo de Bolonha. E tem atraído desde então, eu termino no ano letivo passado, porque este ano a unidade é do primeiro semestre, ainda está a decorrer, portanto eu não falo da experiência deste ano. Tem atraído em média cerca de 14 estudantes por ano. Este número não tem muito significado, porque tem sido imposto um limite do número de estudantes para a frequência na unidade curricular. É uma unidade curricular opcional e tem tido esse limite no número de estudantes. E tem atraído a atenção não só de bioquímicos, como também de alguns, não muitos, mas alguns nos últimos anos, sempre, todos os anos, há estudantes da licenciatura em Biologia. Bom, e de alguma forma a noção de investigação e inovação responsáveis contextualiza a unidade curricular. Refletir sobre ciência, produção de conhecimento científico e o lugar da ciência na sociedade é a proposta que se faz. Assim, preparar ou sensibilizar para trabalho em equipe, para trabalho futuro em equipas multidisciplinares, para o facto de que muitas vezes o problema que se investiga tem múltiplas dimensões, não se confina àquilo que se faz no espaço da bancada de laboratório, ou ainda que outras tantas vezes nos diz respeito a todos enquanto cidadãos e não só aos investigadores. Bom, os temas que se abordam estão organizados em três unidades: ciência, desenvolvimento científico, tecnológico e sociedade, ética e regulação, apontamentos sobre mudança científica. Eu vou-me abster de exemplificar agora alguns destes temas, porque estou com alguma insegurança a respeito da gestão do tempo. De qualquer modo, a unidade curricular, a ênfase da unidade curricular é não tanto na aquisição de conhecimentos em concreto, mas antes no desenvolvimento de competências para refletir e questionar o diálogo ciência e sociedade. Bom, é aquilo que se pretende, como é que isso tem sido feito? Aquilo que se pretende é que a frequência da unidade curricular seja uma atividade exploratória ativa. E, nesse sentido, aquilo que é pedido aos estudantes, eu chamo desde já a atenção, ou informo desde já, esclareço desde já, que não há avaliação distribuída sem exame final. Nesta unidade curricular não há exame final. E os estudantes têm de cumprir 3 tarefas, 2 apresentações de artigos e a elaboração de um artigo final, de um texto final, no formato de um artigo científico, um texto original.
Em relação às apresentações orais, eu esclareço que elas são escolhidas pelos estudantes, são apresentações de artigos, são escolhidas de entre duas listas e não são 2 artigos de uma lista, é um artigo de 2 listas e há uma diferença importante entre essas 2 listas. A segunda lista, os trabalhos que são apresentados, os artigos que são apresentados em segundo lugar, são de artigos que são da área, que tratam de questões das ciências da vida, mas que na realidade são da área das humanidades e das ciências sociais. Para nomear alguns exemplos, eu falo de artigos de revistas como a Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, New Genetics and Society, Science as Culture, e isto apenas para nomear alguns exemplos. Bom, o trabalho escrito que os alunos têm a desenvolver, eles começam a pensar nesse trabalho logo no início do ano. Há uma série de aulas teórico-práticas que se destinam a ajudar a que os estudantes encontrem o tema que lhes interesse e que encontrem a abordagem adequada, a bibliografia relevante. E, essencialmente, esse texto é uma reflexão crítica sobre algum tema, sobre alguma questão na interface entre ciência e sociedade. Bom, na prática, apresentando alguns factos, eu já referi que temos tido cerca de 14 estudantes em média por ano. Na realidade, já fizeram a disciplina 96 estudantes, mas não é só dos números que me interessa falar, interessa-me também referir algo a respeito dos seus interesses. Eu vou apresentar só um mapeamento dos tópicos que surgem, um mapeamento dos tópicos dos trabalhos que são apresentados, dos artigos finais, e em seguida vou fazer só 2 breves referências a iniciativas que emanaram, digamos assim, da unidade curricular. O que está aqui representado, isto é um exercício feito sobre os trabalhos apresentados, foram atribuídos, é um exercício meu, foram atribuídas palavras-chave, 3 a 5 a cada um dos artigos, e o que aqui está representado é um mapa da ocorrência de palavras-chave nos artigos. Cada nó representa uma palavra-chave, a frequência está representada pelo tamanho do nódo, as linhas unem nodos unem palavras-chave que ocorrem em simultâneo. Eu sei que é difícil visualizar, de maneira que o que eu tenho... E eu já me deixei isto desligado outra vez. Tenho aqui as 5 palavras-chave mais frequentes: ética, controvérsia, regulação, ciência e o público, células estaminais, e eu dispenso-me de apresentar o restante. Sobre as extensões referidas, as imagens que aqui estão representam um primeiro evento que emergiu da unidade curricular, um ciclo de 2 colóquios intitulado Sobre Ciência e Mudança, que decorreu após o final do primeiro ano em que a unidade funcionou em 2008. Não foi preparado na unidade curricular, mas envolveu como participantes ativos os primeiros estudantes que nela quiseram participar. Isto agora são registros de uma outra iniciativa relacionada com a ciência e a sociedade. A primeira ação de imunologia, olhares, lugares, objetos e mais, que decorreu no ICBAS, como evento local do ciclo nomádico 0910, e que tratou de imunologia e literatura. A iniciativa desenvolveu-se a partir de uma atividade que tinha decorrido na unidade curricular, pelo que o estudante envolvido foi convidado para moderar essa sessão e para a introduzir. A sessão envolveu também estudantes e colegas docentes da Faculdade de Letras. Bom, eu entendo estas 2 extensões da unidade curricular como avaliações positivas, mas posso nomear outras, ou gostaria de nomear outras. Em primeiro lugar, a proposta de realização de projetos de licenciatura nestas temáticas e depois a avaliação que decorre dos inquéritos pedagógicos promovidos pela Universidade do Porto, que são animadores. Para finalizar, 7 anos de Ciência e Sociedade, a experiência que aqui trago, dizem algo. E dizem em primeiro lugar que os estudantes procuram explorar este tipo de temas. Dizem depois que respondem bem a este desafio. Dizem ainda que a unidade curricular não funciona ainda como seria ideal. Tenho consciência disso.
e aquilo que eu gostaria de dizer por último é que dizem talvez, eu quero crer nisso, que estes estudantes serão no futuro profissionais especialmente sensíveis para a prática de uma ciência na sociedade e para a sociedade. Ok. Vinhamos então para a mesa. Está aberto o debate de então, 10 minutos. Depois temos uma pausa para o café. E pronto, há aqui um pequeno deslize, mas às 5 horas recomeçávamos, não é? Depois do café. Então, convidava então a assistência a colocar questões. Professor Fernando Ramião. A minha questão seria para o João Miguel. Achei interessante o facto de terem envolvido essencialmente o processo de avaliação como transformação da unidade curricular, não é? A minha pergunta é se essa primeira experiência não leva a ser um bocadinho mais abrangente. Se acha que só para a avaliação conseguiu já todos os objetivos ou se acha que pode ainda mudar outra coisa na unidade curricular? Nunca se consegue atingir todos os objetivos, portanto, há sempre margem para melhorar. Neste momento, sinto que atingi um patamar em que os estudantes reconhecem que a unidade curricular funciona e vai de encontro às expectativas deles. Mas isso não significa que não possa melhorar. Mesmo quando eu criei estes elementos de avaliação, inicialmente o peso relativo de cada um deles não era o que eu tenho agora. Portanto, tudo isto vai sendo apurado ao longo dos anos. E o facto de eu ter agora estes elementos não quer dizer que daqui por 1 ou 2 anos não me lembre de outro que venha substituir ou complementar os que já estão criados. Portanto, eu acho que há sempre margem para melhorar. Mas sinto, e neste momento estou satisfeito com o que tenho, mas vou tentar sempre melhorar. A minha questão seria se a inovação que tentou trazer na disciplina, na parte da avaliação, se não gostaria de tentar pôr o mesmo empenho noutras componentes da própria unidade curricular. Portanto, sim, é assim, eu acho que é inevitável que até as outras, a parte letiva, chamamos assim, a parte letiva é inevitável que esteja associada à parte da avaliação. Por exemplo, o caso que eu falei dos questionários sobre a matéria que eu dou na própria aula. Só o facto de eu ter este elemento de avaliação torna as aulas extremamente interativas, os alunos estão sempre a interromper, com dúvidas. Acontece muito, e eu dava esta matéria sem estes elementos de avaliação contínua, e de facto os alunos dormiam nas aulas, quando vinham às aulas. Neste momento os alunos vêm todos, estão atentos, uma matéria que eu reconheço que é densa, que é complicada, e os alunos estão extremamente motivados. Para mim é muito gratificante chegar ao final do ano e dizerem que gostaram mais da Bioquímica 2 do que da 1, quando teoricamente a matéria da Bioquímica 2 é mais difícil, mais complexa do que a Bioquímica 1, por exemplo. Manel Firmino. Muito obrigado. Era uma questão mais para a professora Maria Amélia. Apreciei especialmente a introdução da temática das humanidades no currículo de formação em medicina. Tenho imensa curiosidade só para saber se na sua percepção existem alguns anticorpos na instituição em relação à temática em si, por velhas clivagens que existem, nomeadamente em relação às ciências da vida e às abordagens, às vezes, mais psicológicas, sociológicas, etc. E se o facto da unidade curricular ter apenas 3 ECTS, mais esse ambiente que venha eventualmente de trás, possa levar a algum desinvestimento nos estudantes.
Esta minha questão é motivada pelo facto de eu estar numa faculdade de engenharia, onde tento trabalhar soft skills e onde às vezes a diminuição dos ECTS leva os alunos a começar a distanciar-se um bocadinho do investimento que outros anos apresentou, não é? Portanto, percebi que a força do corpo docente ali colocado tem muito peso, a sua própria presença lá, mas eu pergunto, estes dois fatores não poderão undermine, como é que se diz, diminuir o envolvimento dos estudantes? Isso, em todos os cursos de medicina onde foram introduzidas de modo, digamos, obrigatório as humanidades, foi sempre a mesma reticência, porque tem muito a ver com a concorrência que há em todas as unidades curriculares para os ECTS. Portanto, para ter 3 ECTS, esta unidade curricular, houve unidades curriculares que tiveram que prescindir dos ECTS. Claramente, só não tem mais anticorpos porque as pessoas hoje já não têm coragem para dizer que esta temática não é importante para os profissionais de saúde. E tê-la bem formatada e bem explícita no curso de medicina aumenta a responsabilidade que, em termos de learning outcomes para o curso de medicina, se diga que são profissionais tecnicamente competentes, mas também com competências humanas e com atitudes que são comprovadas e que são avaliadas. E isto também tem a ver com outro aspecto, é que no segundo ano, na psicologia, aborda-se novamente a comunicação clínica. No terceiro ano, na propedêutica, que aumentou muito os ECTS, as humanidades também vão entrar em termos da entrevista clínica e em termos da qualidade humana da entrevista clínica. Por outro lado, isto está acompanhado, assim, o novo currículo tem 4 grandes componentes, que são componentes da área da epidemiologia, das ciências sociais e humanas, que foi considerado um dos componentes, ciências básicas e ciências clínicas, onde os estudantes têm que fazer um número de 9 ECTS, no mínimo em cada um. E há um conjunto também, estrategicamente, de unidades curriculares opcionais que foram colocadas, que obrigatoriamente vão acrescer a estes ECTS, que é a prática reflexiva, que é o desenvolvimento interpessoal, que é a comunicação e trabalho em equipas. Portanto, isto tem, digamos, uma rede de apoio, mas que mesmo assim é sempre alvo de alguma questão, porque saber o osso ou saber a molécula é importante, mas de facto aquilo que só não tem mais, digamos, só não é mais contraposta porque hoje, e muito bem, é considerado um aspecto crucial para a formação dos profissionais de saúde, estes aspectos, cada vez mais. E ter isto incluído no currículo, mesmo do ponto de vista das nossas avaliações de acreditações e tudo isso, é algo que é muito valorizado. Ainda teríamos tempo para mais uma questão, pelo menos. A minha questão é para a doutora Maria Leonor Botelho. Eu gostei muito da sua apresentação, mas a pergunta era, não está demasiado focada numa característica específica da gestão do património e o resto? Talvez eu não tenha percebido bem exatamente qual era o conteúdo. Obrigada. A questão é que esta componente de avaliação é feita nas aulas tutoriais. Nas aulas tutoriais, que é 1 hora semanal. Há 3 horas teórico-práticas que são avaliadas. Este exame é uma cadeira com avaliação distribuída com o exame final. Portanto, no fundo, é uma tentativa de colocar em prática aquilo que os estudantes aprendem na teórica numa vertente um pouco diferente, porque a vertente teórica é muito mais, só para terem uma noção, muito mais direcionada para o que é o património mundial, como é que se protege o património, portanto, tentar introduzir uma questão prática, levou-me, no fundo, sempre fui um bocado apaixonada, isto é uma vertente pessoal, de ver estas exposições digitais, estas exposições virtuais. E, de facto, obriga os estudantes a pensarem porque é que a banda desenhada do Asterix pode gerar uma exposição. E tem que fundamentar com base em conhecimentos teóricos que adquirem, não só por parte das cartas e convenções internacionais e da própria legislação portuguesa, porque também a têm que estudar. A Lei Base do Património é fundamental para compreendermos o que se faz hoje em Portugal, e ali a colega seguramente me poderá reforçar esta ideia, mas também há uma teorização que vem com uma tradição muito longa que nos faz chegar a este complexo da Arca de Noé. No fundo, começou por ser um exercício de desconstrução
Só que acabei por perceber que os alunos constroem produtos muito bons. E isso levou-me, de facto, a encetar os contactos com a Google e somos, neste momento, a primeira universidade que está neste universo, porque, esqueci-me de dizer essa parte, só museus internacionais é que têm estado. Portanto, ainda aumenta o desafio e a responsabilidade e, portanto, não sei se agora já lhe dei outro enquadramento. João, está satisfeito? Então, okay. Bom, vamos então concluir esta parte. Está bem, vá. Está a jogar em casa. Pronto, por um lado só queria dizer muito obrigada à Maria por ter vindo, porque também foi avisada assim quase em cima da hora, mas acho que estiveste dentro dos tempos que eu te tinha dado também. Relativamente a isto, o que eu percebi bem todas estas intervenções, praticamente o dia inteiro, há aqui muita coisa em que podemos trabalhar em conjunto na realidade, em que podemos misturar os professores de Direito com os professores de Arquitetura, com os professores de Biomédicas, com os professores não sei o quê, e tentar fazer muita coisa em conjunto. Esta unidade curricular que a Maria, sendo ICVAS, ficamos sempre em último, o que é bom, porque eu também gosto de ser a última a falar normalmente. Ciência e sociedade é uma coisa que dá uma abertura enorme e podemos aproveitar muito do que já existe em todas as outras escolas. A colega de Direito que falou no itinerário, já não me lembro muito bem como é que aquilo chamávamos, tudo isso eu acho que dá para começarmos a falar um bocadinho mais uns com os outros e não só dentro de cada uma das nossas escolas. Parabéns a todos, muito obrigada, e agora acho que podemos ir lanchar. Queria reforçar, de facto, desculpa lá, queria reforçar esta mensagem e, de facto, agradecer a todos os intervenientes e dar os parabéns pelas intervenções que fizeram, que foram muito ricas e que, conjuntamente com o painel da manhã, eu creio que, relativamente aos anos anteriores, houve ainda, digamos assim, um leque maior de experiências partilhadas, muitas delas realmente inovadoras, e esse acho que era um dos objetivos fundamentais que se pretendia atingir. Não é? Então, estaríamos aqui por volta das 5 horas para